Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lourenço Castanho e meu grupo é composto por Pedro Mildenberg, Luiz Neto e Felipe Bourguignon. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro da área de negócios internacionais com base nas reflexões do Stephen Hawking e do Harari. Isso a gente vai ver como as mudanças tecnológicas e educacionais podem impactar nessa área que a gente atua. Então, e para isso, a gente vai entrevistar a Gabriela Taborda, que ela trabalha nessa área da gestão de tráfego e com empresas multinacionais e internacionais. Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Pedro e a primeira pergunta que a gente separou para a Gabriela é sobre a inteligência artificial e o comércio global, né? Como pode afetar e etc. Bom, então Stephen Hawking, ele alertou que a IA ela pode superar a inteligência humana, né? O que já está transformando como a gente pensa e como a gente vê o mundo. A pergunta é, Gabriela, você acredita que a IA pode automatizar negociações internacionais? Gestão de cadeias, de suprimentos, supply chain, né? Ou outras funções-chave? Ou ela exigirá uma colaboração humana mais especializada? As inteligências artificiais, elas podem automatizar muitas coisas, desde coisas muito simples até coisas extremamente complexas. Como, por exemplo, até prever futuros problemas dentro de uma empresa. Mas existem casos, como em negociações mais complexas, né, que a gente precisa, sim, dos humanos. Eu acho que as inteligências artificiais não vão tomar o lugar dos humanos nesse sentido, nesse caso. Um exemplo disso é a própria Tesla, né, que é uma das empresas mais tecnológicas do mundo. E eles usam as inteligências artificiais para prever as demandas, ajustar a produção, encontrar erros, mas para de fechar parcerias, fechar contratos mais estratégicos com fornecedores internacionais, o fator humano faz toda a diferença. Então, a inteligência artificial, sim, é extremamente importante. Dá para automatizar muita coisa usando as inteligências artificiais, mas acredito que a gente não vai substituir 100% o lado humano, porque é extremamente importante. Então, tem uma frase que eu sempre falo para os meus clientes, que é: nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então, os dois fica imbatível. A segunda pergunta que a gente tem para a Gabriela é sobre uma reflexão do Harari. Ele argumentou que a educação precisa se adaptar rapidamente, focando em habilidades como pensamento crítico e adaptabilidade, para realmente poder enfrentar as incertezas do futuro. A nossa pergunta para ela é: quais habilidades você acredita que serão essenciais para o futuro para que esses profissionais de negócios internacionais se mantenham competitivos em um mercado global que está mudando constantemente? Eu acredito que quem deseja se destacar precisa ser mais flexível e criativo. Acredito que é essencial saber trabalhar em equipes remotamente, com pessoas de vários lugares do mundo. Então, para isso, você precisa ter uma habilidade para resolver problemas e ser muito bom em comunicação, porque acredito que, principalmente no mercado internacional, a comunicação seja o maior desafio. Então, hoje em dia, quem entende bem de análise de dados, cultura digital, sai muito na frente. Então, eu acredito que as habilidades principais para se manter no topo é a boa comunicação, ser criativo, saber resolver os problemas, ter uma comunicação assertiva, soft skills, saber trabalhar em equipe. Acredito também que quem manja de análise de dados também é um grande diferencial. Eu acredito que todas essas habilidades são super importantes para os futuros profissionais que desejam se manter no topo daqui para frente. E inteligência artificial, saber mexer com as inteligências artificiais também é uma grande habilidade. Enfim, tudo isso vai te ajudar muito a sair na frente. E, claro, ser adepto às mudanças, né? Acho que isso é um ponto bem importante, porque as pessoas elas precisam se adaptar bem às mudanças. Então, as pessoas que têm essa fácil adaptação, com certeza saem na frente. Então, pessoal, nosso terceiro item a colocar em pauta são os desafios globais, né, e as oportunidades tecnológicas. Porque o avanço das tecnologias está criando muitos desafios e oportunidades que não têm precedentes. Então, principalmente em termos de comunicação e de logística, né, de supply chain. A minha pergunta Gabriela, na sua opinião, quais são os maiores desafios e oportunidades que os profissionais de negócios internacionais eles enfrentarão nos próximos 10, 20 anos com o uso da IA e suas tecnologias provenientes? Eu acredito que o principal desafio e dificuldade para os próximos 10, 20, 30, 40 anos e por aí vai
no mercado internacional para os profissionais é acompanhar o ritmo, porque tudo evolui muito rápido, a tecnologia evolui muito rápido e se você não souber lidar com tudo isso, se você não implementar isso, se você não ter bons funcionários, enfim, nas suas empresas que entendam e que acompanhem o mercado da tecnologia, o teu negócio pode ficar para trás. Então, eu acredito que o maior desafio seja acompanhar as tecnologias que vão surgindo. E claro que onde há desafios para alguns, há muitas oportunidades para outros. Então, apesar de terem esses desafios, eu acredito que as oportunidades são ainda maiores, principalmente com o fato de você conseguir usar as inteligências artificiais com logística, com alcançar novos lugares que não poderiam ser alcançados sem inteligência artificial. Empresas, por exemplo, podem expandir para regiões que sejam de difícil acesso ou até mesmo difíceis de operar, como algumas áreas, por exemplo, da África. Enfim, acredito que as oportunidades de expansão são enormes com as IAs. Nossa quarta pauta em discussão é quanto à ética e automação. Bom, tanto Harari quanto Hawking levantam questões éticas sobre o uso da tecnologia e sobre sua automação. A nossa pergunta para você é como você enxerga essas implicações éticas de automação e uso de inteligência artificial nas negociações globais, considerando esses aspectos como a desigualdade entre nações e o impacto do emprego. Esse é um assunto muito delicado porque existem duas pontas, né? A ponta que vai facilitar ainda mais usando a automação, né? Falando da empresa em si. Então, empresas vão conseguir produzir mais, vender mais, aumentar o lucro, né? Trabalhar muito mais horas. E a outra ponta, que é um assunto bem delicado também, é que, com certeza, a automação ela vai acabar substituindo alguns empregos, sim, principalmente em países mais subdesenvolvidos. Então, pensando no negócio, é incrível, porque o que a gente pode pagar, o que a gente pode pagar um funcionário para trabalhar ali, ou sei lá, 8 horas por dia, a gente vai poder ter uma máquina que possa trabalhar 24 e não dê trabalho, não falte, não precise de férias, de 13º, enfim. Então isso é um ponto muito positivo para a indústria, né, para o mercado. Porém, como eu falei, é um assunto delicado porque vai acabar substituindo alguns empregos. Outro ponto que eu acho extremamente importante é as pessoas se qualificarem com as inteligências artificiais para que elas não sejam substituídas. Ou seja, aprender a usar a inteligência artificial, aprender a usar a automação para que seja um complemento e não uma substituição. Porque vai precisar de pessoas para operar as máquinas, vão precisar de pessoas para conferir o que as máquinas estão fazendo. Um exemplo disso é uma indústria automobilística, que existem inúmeros setores de automação, né? Porém, ainda existem muitas pessoas trabalhando, né? Então, é um assunto bem delicado, como eu falei no começo, mas acredito que a automação ela venha para melhorar e para facilitar. E se você souber requalificar os seus funcionários, requalificar dentro da empresa que você trabalha para somar, para agregar nesse mercado que a gente está entrando e está cada vez crescendo mais, né? O mercado da tecnologia, da automação, dos dados, com certeza você vai sair na frente. Então, pessoal, nossa última pauta aqui a ser colocado é a previsão para o futuro dos negócios internacionais. A nossa última pergunta para a Gabriela é: Gabriela, qual que são as suas dicas para a gente, para jovens que estão começando agora nessa carreira dos negócios internacionais? Porque com tantas mudanças tecnológicas, o futuro dos negócios internacionais ele parece muito promissor. Então, que conselho você daria para os jovens que estão começando agora? Posso dar uma dica para quem está começando a estudar negócios internacionais? A primeira seria estude muito, esteja atento às tecnologias, entenda de inteligência artificial. Ainda está só no comecinho, tem muita coisa para crescer, então acompanhe, porque quem pegar agora com certeza vai conseguir nadar de braçada. Faça curso, se especialize. Vá atrás de conteúdos em inglês, em outras línguas, porque muitos conteúdos não chegam aqui, não são traduzidos em português. Então, se você sabe inglês, que é o principal, você consegue ter acesso a conteúdos antes das outras pessoas. Sempre fique por dentro das novidades, aprenda análise de dados, que é extremamente importante e tá assim super em alta.
Aprenda inglês, ou até mesmo se você já sabe inglês, aprenda um outro idioma. As empresas estão cada vez mais conectadas. Hoje em dia, muitas pessoas conseguem trabalhar em empresas de qualquer lugar do mundo, mas para isso é um baita diferencial se você saber trabalhar com empresas e equipes multiculturais. Aprimore a sua comunicação, enfim, acredito que tudo isso vai ajudar muito você que está começando a estudar negócios internacionais agora. Concluindo, a gente tem mais uma última pergunta para a Gabriela, que é quanto a realmente uma conclusão de tudo isso que a gente falou. Com tudo isso em mente, as mudanças tecnológicas, os desafios educacionais e realmente essas oportunidades globais, qual a sua visão final sobre o futuro dos negócios internacionais e o papel que os profissionais dessa área devem desempenhar nesse cenário em constante transformação? A minha visão sobre o futuro dos negócios internacionais é muito promissor, porém vai ser desafiador como todo o mercado. A tecnologia vai continuar mudando tudo e quem souber se adaptar com certeza vai sair na frente e tirar muita vantagem em cima disso. Existem empresas como o Alibaba, por exemplo, que já estão liderando no setor de tecnologias e essa é a direção que todo mundo vai seguir. E quem conseguir equilibrar o uso de IA com as necessidades humanas, que é o principal, porque pessoas se conectam com pessoas, vai estar muito bem posicionado nesse cenário. Então, claro, estude sobre inteligência artificial. Esse é o cenário para os próximos anos e está só no começo, mas não se esqueça que ainda somos humanos e que pessoas se conectam com pessoas. Então não deixe isso de lado. Então, pessoal, primeiramente a gente queria agradecer a Gabriela, que cedeu o seu tempo, um tempo muito valioso, porque ela tem muitas ocupações na sua empresa, né? Então, muito obrigado, Gabriela, por ter cedido esse tempo e ter nos atendido com a melhor forma possível, sempre muito aberta nas respostas, ter feito uma call com a gente muito legal antes de tudo isso, né? E também eu queria agradecer a todos que estão assistindo, todos que tiraram um tempinho para ver nosso vídeo, que a gente fez com muito carinho e com muito trabalho. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço pela entrevista, meninos, muito obrigada e até a próxima.